Olá, boa noite a você em todo o Brasil. Bem-vindos a mais uma edição ao vivo do nosso Conexão Repórter. A continuação da série que está trazendo tamanha repercussão em todo o país. O Inimigo Invisível, hoje com a exibição do capítulo de número 7. Exclusivo, a dramática luta de sobrevivência de moradores na maior favela de São Paulo, onde a transmissão comunitária do novo coronavírus já é uma realidade preocupante. Veja agora a nossa investigação. Na maior favela de São Paulo, ecoam vozes. Vozes de sobrevivência. Ela está tendo febre novamente, falta de ar. Se ela tiver, você avisa, tá? A gente vai até vocês. É um universo à parte, com 100 mil habitantes. Fica ao lado, ironicamente, de bolsões e luxo, na zona sul da capital paulista. Paraisópolis está longe de viver tempos do paraíso que seu nome sugere. A gente já vem numa luta há muitos anos pelas melhorias de Paraisópolis. Tudo que a gente tem aqui foi muito obrigado. A transmissão comunitária e suas consequências. Tudo isso definitivamente chegou por aqui. A grande maioria das pessoas aqui mora em pequenos cômodos. E muitas vezes nesses pequenos cômodos tem 4, 5, 8 pessoas que moram e residem no mesmo local. Aí para se espalhar o Covid é muito rápido. Aqui o distanciamento social é quase impossível. Impossível. Hoje, inclusive, é dia de feira, as ruas estão lotadas, as pessoas não estão ficando em casa. Então, quando começar as coisas se agravarem, é aí que as pessoas vão entender que tem que ficar em casa e que a situação é grave. A Covid-19 se expande e traz com ela o desemprego em massa. Moradores acuados, tanto pela epidemia quanto pelas ofertas de trabalho que todos os dias desaparecem. O que era apenas um inimigo invisível, agora são 2. A história e suas transformações. Monitoramos cada mudança do lugar há quase 2 meses. Na fisionomia de seus moradores, nos gestos, nas palavras, na paisagem. Esta é uma viela típica de Paraisópolis. São becos escuros, sombrios, úmidos. Muita gente vive nessas condições. As moradias são humildes. Muita gente mora amontoada em espaços muito pequenos. 1 cômodo, 2 cômodos. Você vai encontrar lugares onde vivem até 20 pessoas. Muitas dessas pessoas idosas, aquelas que são as vítimas em potencial ou podem ser as vítimas em potencial desta pandemia. Dos primeiros tempos, ainda um tanto relaxados, ao momento atual de crise desenhada. Agora já são 80 casos de coronavírus confirmados. 200 moradores em isolamento. 10 mortes. A tensão está no ar. Estão usando máscara? Eu saí agora de casa, só vim comprar um cigarro e voltar para casa. E você não se preocupa? Preocupo, né? A gente tem uma preocupação com a morte, porque a vida não é um videogame, não tem restart para voltar. E você não vai usar máscara? Vou. Só vim pegar um cigarro, que prejudica mais ainda também, né? Numa área onde tantos vivem amontoados e espremidos em moradias precárias, o distanciamento social é praticamente impossível. Bom dia, tudo bem? Posso entrar? Pode. Dona Maria de Lourdes, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 68. 68 anos. Sei. Sei. E vocês vivem aqui, nessa moradia, com quantas pessoas? Aqui mora eu, minha filha, o Dorneto. 6 pessoas, mãe. E meu marido também. Eu tô trabalhando. Já chegou para a senhora a informação de que a senhora tem que ficar isolada? Já. Para se proteger? Já. Vocês vivem do que aqui? Porque vocês estão desempregados a maior parte, né? Sim. É. Do que vocês estão vivendo? Porque ela é aposentada. Aí ela pega dinheiro da aposentadoria dela e às vezes compra as coisas e meu padrasto também ajuda. Quanto que a senhora recebe de aposentadoria, dona Maria de Lourdes? Recebo seu salário. A senhora tem 68 anos. É, sim. A senhora sabe que a senhora pertence à população de risco, né? É. A senhora sabe disso? Eu sei. Já falaram para a senhora? Já. Me disseram que aqui às vezes tem água, às vezes não tem. É assim? É.
Hoje, por exemplo, tem água? Tem, só falta água à noite. Tá, numa semana normal, falta a noite. Se vocês tiverem que lavar a mão de noite, por exemplo, Nós deixa o balde de água. Deixa a água parada. mas você sabe que tem que ser água corrente, né? Corrente, né? Vocês sabiam disso? Sim. Para você se proteger. E tem que lavar a mão com sabão. Álcool gel, então vocês não conseguem, né? Porque é muito caro. Muito caro. Geralmente tem durante o dia e à noite não tem água. Aí falta mais ou menos umas 10 para 11 horas. Aí já não tem mais. E chega a ter dia que não tem nada de água ou não? Tem dia que não tem, porque eles fecham tudo, eles desligam tudo. Então esse vai ser o problema, né? Como lavar as mãos nesses dias. Sim. Muito obrigado, viu? De nada. Dê tudo certo para vocês. Obrigada. Desistir e se resignar, jamais. A gente não está vendo as pessoas falarem de favela, não estão dando doses para da favela, são os primeiros que estão fazendo isso. Então nós precisamos falar, entendeu? Precisamos falar que nós existimos. Na voz do líder comunitário, que conhecia há 50 dias, a palavra de ordem é resistência. É o que diz Gilson Rodrigues o tempo todo. Estamos em Paraisópolis, sábado, 2 de maio. Gilson, defina a situação aqui. A situação aqui começa a pipocar os casos de Covid-19, o número de suspeitos aumentou bastante, o número de casos positivos também. As pessoas começam a conhecer rostos conhecidos que de fato testaram positivo. Então, a tendência é que o agravamento da situação nos próximos dias. Que tipo de projeção você faz? Eu faço uma projeção 4 vezes mais a partir dos dados das ambulâncias. Nesse momento, há 2 dias, você tinha 34 casos, agora já são 76, ou seja, quase dobrando. Quase dobrando. Isso é muito preocupante. É muito preocupante e é um número que a gente tem acesso. A gente sabe que o número é muito maior. E que tipo de situação vai acontecer aqui na sua visão? Acho que a situação, diante de que as pessoas continuam na rua circulando, diante das pessoas do descaso com relação ao Covid e de todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Até mesmo o tráfico de drogas, sempre tão poderoso em comunidades desse tipo, está dando uma trégua. Que tipo de assistência você tem recebido do Estado? Praticamente zero. O serviço do Estado aqui ele é ineficiente, ele é demorado, a própria ajuda do apoio emergencial não chega e as pessoas estão formando muitas filas e contaminando na fila do auxílio. Se o Estado pouco ou nada ajuda, os moradores dão um jeito de encontrar suas próprias soluções. Com criatividade e solidariedade, eles montam suas tendas improvisadas onde encontram espaço e assim fazem do lugar uma espécie de central de sobrevivência, com a ajuda de voluntários. Entre eles, bombeiros veteranos, que também aparecem. Em Paraisópolis, nós vamos ter 240 brigadistas de emergência de primeiros socorros em 60 pontos. Uma brigada é criada de suor e determinação. O que está sendo definido aqui? Aqui está sendo definido a criação da primeira brigada de socorristas de Paraisópolis. Nós entendemos que é importante formar os moradores para que eles possam salvar as vidas. Como resgatar os moradores eventualmente contaminados ou que estejam passando mal? Exatamente. E também, numa eventual situação mais grave, retirada de corpos. Porque nós sabemos que em outros países tiveram muitos problemas com isso. Então nós queremos prevenir esse tipo de situação aqui em Paraisópolis. Como é que vai acontecer? Nós estamos montando 60 bases, como se fossem bases de emergência, bases APH, onde essas bases vão ter pranchas, vão ter kits para atendimento emergencial. A ideia é ser uma força de apoio aos corpos de bombeiros aqui da cidade de São Paulo. Qual o grande desafio para vocês? O grande desafio é a comunicação, porque a comunicação ela é importante. A partir do momento que nós temos aqui 10 equipes, essas 10 equipes têm que conversar entre si. Aconteceu uma emergência aqui, essa equipe que a gente divide de área. Então, área 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas, essa área vai comunicar entre si e nós vamos ter uma comunicação geral. Aqui, 2 socorristas devidamente paramentados seguem até a casa de uma moradora. O sintoma bate com a descrição. Seu relato é de falta de ar. Logo na chegada, ela recebe os primeiros atendimentos. Permanecemos registrando de uma distância segura. Desta vez, por sorte, a suspeita de Covid-19 é logo descartada. A história que encontramos é outra,
como o próprio socorrista nos conta. E ela está ansiosa por conta de um falecimento de um parente, que faleceu por conta do Covid, então ela ficou meio que ansiosa, ficou meio que taquicárdica, deu um pouquinho de falta de ar, mas ela está bem, ela não tem nada assim que indica que ela esteja com Covid. Foi mais por conta da ansiedade mesmo. E como é que vocês se sentem fazendo esse trabalho aqui? É muito gratificante, né? Ajudar a cidade de Paraisópolis, né? Tá ajudando essas famílias no socorro e pra gente é um prazer imenso estar aqui ajudando a comunidade. São 60 kits, na verdade, onde nós vamos deixar na casa das famílias, espalhadas pelas regiões de Paraisópolis. Formamos os socorristas. Os socorristas, quando tiver um chamado, ele vai até o local, um dos 10 locais, retira o material e vai fazer o atendimento. Então, funciona desse formato. Tudo isso feito com recursos da própria comunidade? Isso feito com recursos da comunidade, mobilização de pessoas físicas. Doações aqui e ali. Remédios, ambulância, alimentos. Paraisópolis tem que resistir. Quem é você, Bruna? Eu sou representante de rua. O que você está fazendo nesse momento? Entregando as marmitas. Sei, pra gente que de outra forma não teria como se alimentar? Sim. Tem algumas pessoas que têm e algumas pessoas que não, né? Sei. Tem muita gente que agora também não tem o que comer. E tem muita gente que tem. Sei. Você tá levando o quê? O que tem aqui? Aqui tem as marmitas que a gente leva todo dia. Às meio-dia e às vezes às 1h pouquinho. Só aqui é para quantas famílias? Aqui tem 60 famílias. 60 famílias? Isso. 60 famílias vão comer graças a essa caixa que você está levando nesse momento? Sim. Você é voluntária? Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Como é que você vê essa missão que você está executando? Eu vejo gratificante, né? Por a gente estar conseguindo ajudar algumas famílias. Por mim também, por estar podendo ajudar alguém. Eu me sinto gratificada. Onde você vai entregar isso? Aqui na Vila. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Qual a importância dessa contribuição? Eu assisti a reportagem dele terça não, segunda-feira, né? Obrigado. Qual que é a importância dessa ajuda? Bastante, viu? Ajuda a gente bastante, principalmente agora nessa epidemia, porque a gente tem criança pequena. Quantas crianças aqui? Eu tenho 2. Eu tenho esse e tenho outro. Sei. A gente fica praticamente sem fazer, porque a gente faz um biquinho, porque já tá muito difícil o emprego. E agora a gente não consegue achar nada pra fazer, nada. Sem essa ajuda, como é que vocês ficariam? Nossa, nem sei como, viu? Ela ela ajuda a gente bastante aqui agora com essa epidemia. Acho que se não fosse ela, seria bem complicado, viu? O inimigo não é apenas o vírus, é também a fome de uma situação econômica cada vez mais desesperadora. Como vencer isso? Adorei sua marmita. Uma minha da minha filha. Obrigada. Júnior, tô. Obrigada. De nada. Deus abençoe. Dia e noite acompanhando os chamados. Indo atrás de moradores com suspeitas da doença. Como estamos? O que está sentindo? A senhora vai para o hospital, viu? Aqui é a chegada desse morador na base de atendimento. É tarde de domingo. O que você está sentindo? Muito de cabeça, febre. Eu tô febre desde ontem. Senta aqui, deixa eu ver. Trata-se de um jovem de 29 anos. Sushi Man de um restaurante japonês. E aí eu trabalho com restaurante. Certo. Tá funcionando só o delivery, né? O rapaz reclama de febre e dores pelo corpo. 97, saturação, 120 batimentos. Essa foi a avaliação de enfermagem. Aí agora eu passo que eu observei no paciente pro médico, o médico vem, termina de fazer a consulta e aí ele faz a avaliação de medicação, qual medicação ser usada neste momento. E a escuta do pulmão. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Levanta um pouco o queixo, abre a boca, língua para fora. Uma plaquinha de pulso.
O médico faz o diagnóstico. Pela análise clínica dele, ele está com uma infecção na garganta. E aí o que eu achei melhor fazer, por enquanto, para não precisar levar no AMA, um diclofenaco, que é um anti-inflamatório, e uma dipirona, para aliviar a febre que ele referiu que já estava mais ou menos há 2 dias tendo febre, pico de 38, 36, só estava aliviando com uma medicação. Então, o intramuscular é um efeito mais prolongado. Creio que vai ajudar ele a melhorar esse quadro, evitando que a imunidade dele caia mais, para ele que não possa ser contaminado pelo Covid. Onde a carência de tudo é uma certeza, uma conversa por WhatsApp pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Oi, Maria, boa tarde. Então, tem pessoas que dá essa dor de cabeça constante sim, tá? Uma senhora acaba de enviar uma mensagem de áudio para Renata Alves, outra líder comunitária de Paraisópolis. Na verdade, ela tá com uma dúvida, né? O esposo dela já tá internado, os rins tá parado, tá na UTI. E aí ela quer tirar uma dúvida e eu passei direto pro médico. Oi, boa tarde, doutor Ricardo. Então, o que você está sentindo neste momento agora? Como é que está o uso de máscaras aqui? Essas pessoas, por exemplo, estão usando proteção. Estão usando. Isso aqui é um fato... Isso mudou bastante tá da última vez que eu vim para cá. Essa mulher também, moradora... Ainda não tem como fazer, né? Máscaras, as pessoas estão produzindo aqui em Paraisópolis para ter condição, porque não tem condição de ter máscara para todo mundo. Como é que a senhora vê a situação aqui? Aqui tá tranquilo. Só tem uma pessoa que entra e sai toda hora, né? A senhora tem muito receio? Tem porque eu tenho problema, né? Estou esperando uma cirurgia do coração. O que falta aqui na sua visão? Muita coisa. O povo se resguardar, que eles não se resguardam. É mesmo um mundo de esquecidos, mas é também um mundo que não se entrega. Nunca falta disposição para ir atrás de moradores com suspeitas da doença. É um compromisso. Aqui nessa sala vive a dona Benice de Aragão, que tem 88 anos de idade e apresenta sintomas que preocupam nesse momento. Bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está? Tudo bom? A senhora é do dia. Minhas pernas ruins. Hã? Minhas pernas é ruim. Cadeira dói. Essa tosse está preocupante, né? Teria que ser testada, né? Teria que ser testado. Teria que ser testado. E o que vai acontecer com ela? Ela tem que se cuidar, se preservar mais para que ela possa ficar forte nessa pandemia. Os inimigos à espreita, mesmo sob a mira da morte e da fome, da escassez, da falta de água e da contaminação que não para. Que tipo de ajuda vocês precisam aqui, Gilson? A ajuda principal neste momento, nós estamos precisando de alimentos. Nas 2 primeiras semanas, muita gente ajudou com doação de cesta básica, de alimentos, mas depois das 2 últimas semanas, pararam, assim, diminuiu bastante. Então nós precisamos manter essa operação funcionando. Só na cozinha nós estamos gastando 1.000 quilos de arroz por dia para fazer 10.000 marmitas. Paraisópolis, a seu modo, segue atrás da forma possível do Éden. E assim, tenta contrariar as maledicências da ironia de seu nome. E agora, o que você vai fazer? Nós vamos intensificar o trabalho, buscar conscientizar mais os moradores, trabalhar mais com os presentes de rua e cobrar do Estado que ele faça alguma coisa. Não são ações pontuais, é uma política pública para as favelas. Não é uma coisa só para Paraisópolis, são para as favelas deste Brasil. Não pode ser paralisado pelo desespero. Não pode ser paralisado pelo desespero e não pode ser de surpresa. O governo não pode só dar notícias de morte, tem que dar soluções para a vida. Em Paraisópolis é assim. A lágrima tem que ser seguida de um sorriso. Uma boca alimentada ali. Uma vida salva aqui. Tem uma pessoa de quarentena aqui, né? Tem. Sim. Só pode me mostrar alguma coisa aqui? Vou mostrar lá onde ele está, lá em cima, pode ser? Esse morador tinha suspeita da doença há 2 meses. Se isolou. Justamente por ter apresentado os sintomas da Covid-19, exceto a febre. Você chegou a fazer exame? Não fiz porque o que eu ouvi foi... Aliás, o que a gente tem ouvido é... Não tem exame para todo mundo e... A gente precisa priorizar as pessoas que apresentam, de fato, a febre altíssima, que é um grande sinônimo da Covid. Estamos na sexta-feira, dia 3 de abril. Como é que você está nesse momento? Boa noite, Cabrini.
Hoje, graças a Deus, eu me encontro bem melhor do que eu estava nos 2 últimos encontros. Já saí da minha quarentena obrigatória, agora eu estou em isolamento social. Me sinto bem, tenho voltado aos poucos à minha rotina normal. Sofreu, mas sobreviveu. E agora ajuda os outros a fazer o mesmo. Quantas pessoas estão aqui? Aqui nós estamos envolvidos nesse projeto, 1.450 voluntários trabalhando nisso. Entre uma circulação. Quais as funções? Nós temos desde pessoas que produzem marmitas, que fabricam máscaras, pessoas administrativos, presidentes de rua. É uma grande equipe tocando esse trabalho em 5 espaços. Quem quiser colaborar, como é que faz? Pode nos procurar no @G10 das favelas, na rede social, ou entrando no site paraisópolis.org, que vai ter as informações lá. O verbo ajudar é conjugado aqui em Paraisópolis constantemente. E assim, a guerra continua. E a situação que acabamos de ver aí em Paraisópolis também ocorre em outras regiões do Brasil. Na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a maior do país, já são 221 casos confirmados do novo coronavírus e 23 mortes. Nossa cobertura exclusiva sobre a pandemia do novo coronavírus tem repercutido em todo o Brasil. Nossa denúncia sobre o caos em Manaus já tem simplesmente 2 milhões de visualizações, o equivalente à população na cidade. Ela revelou, além dos bastidores dramáticos do hospital público, o lado obscuro dos contratos de compra de respiradores de emergência e provocou até um pedido de afastamento do governador. 28 de agosto. É o nome do hospital público que virou o exemplo máximo da sobrecarga, da exaustão e do esgotamento do sistema de saúde em tempos de Covid-19. Para essa missão de mostrar fielmente o que acontece aqui dentro, nos preparamos com rigor, paramentação e uma série de cuidados. Estou nesse momento terminando a minha paramentação para entrar em um dos hospitais de situação mais crítica aqui em Manaus, o Hospital 28 de Agosto. Estamos prontos para uma viagem sem retoques a um mundo angustiante. Sala Rosa, esta é a primeira parada e não poderíamos começar por um lugar mais tenso. Estamos aproximando do setor mais sensível do hospital. Área restrita, Sala Rosa, Clínica Cirúrgica de Observação. Aqui ficam os pacientes que chegam ao hospital. É a chamada porta de entrada. São pacientes em vários tipos de condição. Aqui nesse setor ficam aqueles com sintomas mais leves. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai chegando ao setor onde estão os pacientes em estado mais grave. Pacientes que estão próximos a serem levados para a UTI. Esse é o setor do hospital onde estão os pacientes em estado mais grave. A gente pode observar que os leitos estão muito próximos um do outro. Existe uma crítica falta de espaço aqui. Essa área foi projetada para ter 36 pacientes, mas já são 41. O nível de contaminação dos profissionais da saúde também é muito alto. Aqui na Sala Rosa são quantos respiradores? Nós estamos com 5 ventiladores aqui. Certo. Seria uma semi-UTI? Porque é uma semi-intensiva. Certo, uma semi-intensiva. Até porque nem sempre tem lugar na UTI. Nem sempre. A UTI é grande, mas está super lotada também. Falta de quase tudo. Às vezes remédios, quase sempre equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Os EPIs é isso aqui, TNT e o que a gente compra com o nosso salário. É do bolso. Que esses macacões impermeáveis, quem tem condição de comprar, tira do seu próprio bolso. O que você comprou do seu bolso aqui? Isso aqui. Vocês também? Da minha proteção eu comprei do meu bolso. Isso daqui é o que é disponibilizado, porque a gente está com carga excessiva de trabalho, a gente está com salário atrasado, tá? Tudo atrasado. Então, o que a gente tem para se proteger, a gente tira do nosso bolso. Os profissionais se desdobram, fazem o que podem. Grande parte, especialmente os terceirizados, estão sem receber há 4 meses.
média de 40 a 50 profissionais. 40, todos sem receber? Todos sem receber. Que resposta você tem? Nós recebemos a resposta assim como estamos estudando, estamos verificando, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas a gente dá uma resposta. Nem por isso deixam de trabalhar, deixam de se dedicar. Como é que está o estado do espírito de vocês trabalhando no lugar mais crítico de Manaus? Exausto, psicológico abalado, morte de amigos, o amor pela assistência. A equipe faz com que a gente continue dando assistência, salvando vidas, e a gente está aqui na luta, porque a gente está na guerra. Ó, acabou de parar um paciente. Gente. Eu não quero falar O que aconteceu? Um paciente passa por momentos dramáticos. O que aconteceu ali, diretor? Uma parada. Parada cardíaca? Isso. Essa é uma cena comum num hospital como esse. O paciente acaba de ter uma parada cardíaca. Os profissionais tentam desesperadamente salvar essa pessoa, fazendo uma massagem diretamente. É um cenário de muita tensão, de muito esforço, de luta pela vida. São pessoas que se dedicam o tempo todo para salvar vidas e convivem com esse tipo de situação o tempo todo. A gente sente na pele o que está acontecendo, a tensão que eles estão vivendo aqui. Vocês têm que conviver com isso. Sim, o tempo todo. Infelizmente é a realidade. Não tem jeito. Morte. O coronavírus vence mais uma vez. Como é que vocês convivem com tantas mortes? É o que eu digo para eles, os acompanhantes. É um dia após o outro. Hoje eu estou de um jeito, aí você vai para casa, no dia seguinte você... É um dia após o outro. É a única forma de conviver. É tipo aquela coisa do Alcoólicos Anônimos. É isso. Hoje eu consegui vencer. Aí no dia seguinte você vê se você vai conseguir também. E é assim que a gente passa o boletim para os pacientes. E é assim que a gente convive em casa. Quando as pessoas, por que você vai? Por que tem que ir? Por que você não para? Aí é isso, é um dia após o outro. Não tem outra explicação. Se eu pudesse, eu dava na senhora um grande abraço. Mas sinta-se abraçada. Os casos de cura fornecem a renovação da energia e fazem tudo ter algum sentido. Você achava que ia conseguir chegar até esse dia aqui, o dia da alta? Não. É? É muita emoção, né? Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando me encontraram no meu apartamento desmaiado. Como é que você estava? Estava jogado, me encontraram e ali eu já tinha perdido a esperança de sobreviver. Chegou a hora da Nilson. Difícil de escrever, né? O que significa para você estar segurando essa alta aí? A vitória de Deus. Essa imagem, eu acho que faz com que vocês renovem as energias. Sim. É o que nos motiva a estar lutar. No momento, Dani Nilson está recebendo alta, recebe os aplausos. Mesmo numa zona de guerra como essa, existem momentos assim. Momentos em que a pessoa retoma a vida. Finalmente, um retorno à vida para o Dani Nilson. Tchau, boa sorte. Um paciente vai deixando o hospital. Vai deixando o que muitos consideram um inferno. Enquanto isso, outro paciente não tem a mesma sorte. Temos uma situação que... Essa é uma imagem difícil, chocante, mas é a realidade. O paciente acaba de falecer, está com o corpo totalmente envolto pelo plástico. E a gente procura sempre demonstrar que essas pessoas que morrem não são apenas números. Todas as pessoas têm uma família, tem uma história, uma trajetória que terminou dessa forma.
Isso tem que trazer para todos nós um ensinamento. Eles não podem ser apenas números. Temos que lutar contra isso. Uma pandemia como essa não se trata de números, se trata de seres humanos, com famílias, com histórias, com biografias. Isso sempre precisa estar sendo lembrado. Morte. Uma palavra muito escutada por aqui. Quantos anos tinha você? 62 anos. Do lado de fora, a morte tem contornos da impessoalidade acachapante. O nome provoca calafrios até nos funcionários mais experientes. Containers. Estamos chegando nesse momento no lugar mais triste, acho que podemos até usar a palavra sombrio, de um hospital em uma situação crítica como esse. Os containers, que simbolizam as mortes em grande quantidade. É uma imagem de um simbolismo intenso. As vítimas fatais. Para eles, a guerra foi perdida. Para os que ficam, para a sociedade, fica uma grande reflexão, um grande ensinamento. Por que tinha que ser assim? Muitas dessas perguntas jamais terão resposta. São biografias reduzidas a esta imagem. O que vale uma vida? Estamos agora a caminho da UTI. Nesse momento eu vou tirar toda essa vestimenta especial porque a gente está a caminho da UTI. E para ir para a UTI a gente precisa tirar esta roupa para a gente não levar contaminação para a unidade de terapia intensiva. Então a gente vai desparamentar, colocar uma outra vestimenta para então poder ter acesso à UTI do hospital. Todo esse EPI aqui é descartado. Ele tá ligando o supervisor dele. E por último, a gente retira as luvas. Estou nesse momento caminhando na fita dos corredores do hospital em direção à UTI. Essa é a entrada da UTI do hospital 28 de agosto. Essa é a área mais aguda desta guerra contra a pandemia aqui em Manaus. A UTI do hospital 28 de agosto. Nesse instante, são 36 pacientes, todos em estado grave, muito grave. Nosso corpo, onde a guerra contra a vida é mais intensa, mais crítica. A ritmo intenso de trabalho. Silêncio em termos de conversa, então não se ouve pessoas conversando, mas se ouve sim os equipamentos funcionando. Esse é o som de um período de pandemia. Esses são os heróis que salvam vidas todos os dias. São cerca de 50 profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. E aqueles profissionais que eu não todo dia também. Todos eles estão aqui nessa linha de frente. Onde tudo é muito difícil, onde eles estão acostumados a conviver tanto com o sucesso como também com a morte. Essa imagem de bonito vazio tem dois significados, né? Um alguém que morreu, um alguém que se recuperou. Esse caso morreu. Desabafos. Há quanto tempo vocês não recebem salário, gente? Desde o mês de dezembro. Desde dezembro? Desde dezembro. Como vocês tiram força para continuar trabalhando sem receber salário? A única força, claro, vem de Deus, é a nossa fé, e em respeito aos nossos pacientes. Em respeito à população amazolense, nós continuamos trabalhando, mas nós estamos com 4 meses agora sem receber nenhum real sequer.
infelizmente essa é a realidade. Mas nós nunca deixamos de trabalhar nenhum dia. Com a ajuda das nossas famílias, né? Nossos parentes que ajudam até a colocar o combustível para vir trabalhar. Enquanto isso, os enterros continuam. Este é o Parque do Tarumã, o maior cemitério público de Manaus. E esta é a vala coletiva onde têm sido sepultadas as vítimas fatais com suspeita de Covid-19. Ali no fundo é o lugar para as pessoas que tiveram a contaminação de coronavírus confirmada. A média atual de enterros é de 120 por dia, 4 vezes mais do que no começo do ano, em janeiro. E no cemitério, as revelações aparecem. Nós estamos enterrando o nosso pai hoje como indigente, porque o nosso pai não tem nada dessa doença. Nosso pai chegou lá bom, só com um pouco de cansaço. Meu pai se alimentava bem, forte, tudo, nada disso. E agora eles colocaram nosso pai aqui como indigente, que nós não podemos nem ver, nem a família, nem nada, entendeu? Todo aqui, tudo enrolado. Entendeu? Como se fosse uma pessoa, entendeu? Que não tivesse família. E eles estão fazendo isso aqui, entendeu? Para colocar, para dizer que é com isso, com aquilo, não tem nada, porque eles não fazem exame nenhum. Aqui no cemitério de Manaus, mais um outro com suspeita de Covid-19 está sendo enterrado. E o clima é de comoção e de revolta por parte da família. Minha filha agora aí, olha, com 36 anos, sabe o que aconteceu comigo? A minha filha passando mal, ela faz hemodiálise, ela passou 5 dias sem fazer hemodiálise no 28. Aí ela tinha problema de coração, né? Deu uma parada cardíaca, ela foi pra lá pra UTI, ela reanimaram, ela tudo bem. O problema é... Aí ela ficou, quando foi 4 horas, né? 4 horas da tarde, deu 2 paradas nela aí. Aí o que aconteceu? Botaram aí, olha, suspeita, ainda botaram interrogação. Eu disse... E para a senhora essa informação não está certa? Venha cá, e fique aí. A senhora não concorda com essa declaração? Não concordo, minha filha não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nada. E colocaram Covid mesmo assim? Tá aqui. Covid, tá aqui. Nas ruas, exemplos seguidos de como o desrespeito ao isolamento social trouxe um custo amargo e sem volta. Milhares continuam agindo como se nada estivesse acontecendo. O senhor vê, por exemplo, aí tantas pessoas, o senhor sabe do número de pessoas contaminadas, o número de mortos aqui, e mesmo assim o senhor está sem máscara num lugar com muita gente. Por quê? Eu não tenho medo de não usar máscara. Por quê? Porque eu não tenho medo. Mas você não acha errado? Não acho errado. Por quê? Porque é uma opinião minha. Certo. Você não vai usar máscara? Não vou usar. Não pretende usar? Não. Vai continuar dessa forma? Sim. Você não tem receio de se contaminar? Não. Ronda também a suspeita constante do superfaturamento, daqueles que podem estar se aproveitando do clima de pandemia para explorar a população. O homem mais visado é o governador do estado. Estou agora frente a frente com o governador. Governador, como vai? Tudo bem, governador? Tudo bom. Esse momento complicado, um momento muito difícil. Com documentos e com muitos questionamentos. Governador, até que ponto está havendo superfaturamento aproveitando-se da Covid-19 aqui no estado do Amazonas? Tudo que nós estamos fazendo no estado do Amazonas tem sido de forma transparente. Nós montamos, inclusive, um site, uma aba lá no nosso site da transparência, para mostrar todos os gastos que estão sendo feitos. Quanto que o senhor gastou até aqui? Do Covid-19. Quanto o senhor gastou até aqui, governador? Eu não tenho esses números aqui de cabeça. Segundo o Tribunal de Contas, o senhor teria gasto 30 milhões e haveria indícios de superfaturamento. Nós gastamos muito mais que isso. Até que ponto o senhor estaria pagando mais do que deveria estar pagando com preços superfaturados? Não existe preços superfaturados. Essa nota aqui é de uma empresa chamada FJAP. Primeira coisa que chama a atenção é que essa empresa é uma loja de vinhos. Por quê, governador? Bom, essa daqui é uma importadora e ela trabalha não só com vinhos, mas ela trabalha sobretudo com importação. E no KNAI dela, que é o descritivo dos produtos que ela pode comprar, ela também trabalha com equipamentos médicos. Essa nota fiscal mostra a compra de respiradores.
No endereço da nota, encontramos o que um vizinho descreve como uma loja de vinhos. O que funciona aqui? Uma loja de vinho. Eles vendem vinhos aqui? Sim. O senhor tem alguma informação de que eles vendessem aqui materiais de medicina? Não. Não? Não, aqui é uma loja de bebidas, vinhos e outras bebidas alcoólicas. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Uns 2 anos. Porque aqui está escrito comércio atacadista e embaixo comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. Mas isso foi colocado recentemente? Foi. O senhor tem certeza disso? Tenho, sim. Sei. Porque aqui se vende vinho. Vendia vinho. Certo. Até que eu saiba. Tá bom. A compra foi feita em 8 de abril, com dispensa de licitação, e foi questionada pelo Ministério Público de Contas. Foram comprados 24 ventiladores da marca Resmed, por R$ 104 mil cada um. O mesmo aparelho é vendido por cerca de 25 mil por revendedores nacionais e do exterior, o que caracteriza um sobrepreço de 316%. Mais 4 aparelhos da marca Philips foram adquiridos na mesma adega por R$ 117.600 cada um, uma diferença de 209,4% do valor de mercado do produto. E eu posso mostrar para você também a cotação de preços que a gente fez na época, de valores que chegavam a 300... Pelos valores normais, o que foi cobrado aqui é 4 vezes maior do que o preço normal. Exato. Ou seja, aí é uma decisão. Isso não é um superfaturamento? É o seguinte, é uma decisão que a gente tem que tomar. Ou você compra esse equipamento desse preço, ou você não vai ter o equipamento. Mas isso não é superfaturamento? O senhor disse que não tinha superfaturamento. Houve um sobrepreço de todos os produtos. Mas 4 vezes mais não é exagerado? Olha só, é exagerado sim. Olha só, um respirador custa, em situações normais, algo em torno de 65 mil reais. Sabe quanto custa hoje um respirador? Você não compra por menos de 200 mil reais. E eu desafio alguém me vender mais barato que isso daqui. Eu desafio. Mas é 4 vezes mais do que o normal? 5 vezes, 6 vezes maior. Veja você, os respiradores agora que custavam 60 mil reais e que agora custam 200 mil reais. Mas o senhor teria sido conivente ou talvez omisso? Olha, se fica algum tipo de desconfiança, é de gente que não está acompanhando o que está acontecendo no mundo nesse momento. O senhor não precisou fazer licitação porque a lei permitiu. Sim. Mas essa mesma lei determina que tem que haver pelo menos 3 propostas de preço. O senhor sabe disso, não sabe? Sim. O senhor teve isso? Deixa eu lhe falar. O senhor teve essas 3 propostas? A minha preocupação... Deixa eu ver aqui. Porque teria que ter 3. O senhor tem essas 3 propostas? Não, eu tive mais propostas. Sei. Essa foi a mais barata. 4 vezes mais? Sim, eu tive proposta de 300 mil reais desse respirador, desse mesmo respirador. Esse foi o mais barato que eu consegui encontrar. E eu duvido se alguém consegue encontrar mais barato que esse. Se encontrar mais barato que esse daqui no mercado, eu compro. Aliás, todo mundo está à procura de comprar esses equipamentos. Ali está na nota. O governo do Amazonas pagou R$ 2.900.000 a uma loja de vinhos por 28 ventiladores pulmonares para tratar de infectados pelo novo coronavírus. O valor unitário equivale a até 4 vezes o preço do aparelho, visto em lojas do Brasil e no exterior. E os equipamentos são considerados pelos líderes médicos como inadequados para pacientes de Covid-19. Nesse momento, estamos em contato com Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas. A entrevista vai acontecer via internet, pelo fato do médico estar se recuperando de coronavírus. Doutor Mário, por que o senhor afirma estar convencido de que está havendo prática de superfaturamento na compra de produtos relacionados ao coronavírus por parte do governo do Estado? Esses respiradores que foram comprados estranhamente de uma casa de vinho, está lá o valor de 100 e poucos mil reais de um respirador que nós sabemos que custa no mercado, quando muito, 15, 20 mil reais, não é isso? Como é que o senhor interpretou a compra desses respiradores? Bom, no mínimo, como foi comprado de uma empresa de vinhos, já causa suspeita, né? No mínimo é uma surpresa uma instituição que comercializa vinho comercializar respirador mecânico, né? Então, só por isso já me dá o direito de desconfiar. E os valores foram aumentados pelo menos 4 ou 5, na verdade 7 vezes mais. Deu 100 e poucos mil reais cada respirador, quando na verdade custam de 15 a 20 mil reais.
Só que essa compra, segundo o Sindicato dos Médicos, os respiradores comprados, os 28 respiradores, sequer são adequados. Eles não são adequados, segundo o Sindicato dos Médicos. Todos os equipamentos que nós compramos são equipamentos adequados. São CPAPs, né? São respiradores de suporte, não são ventilador mecânico para a situação de Covid, que custariam 15, 20 mil reais quando muito, e eles compraram por mais de 100 mil reais, né? Mas por que o Sindicato dos Médicos se posiciona dessa forma? Esse daqui é um equipamento que vai atender aquele paciente de média complexidade. É um equipamento de transporte, principalmente para os nossos irmãos que estão no interior. Ele é um equipamento que garante a respiração do paciente por 6 horas e isso garante a transferência dele aqui para a capital. O senhor compraria novamente pagando esse preço aqui? Sim. Está aqui, olha. O KNAI da empresa que permite, aqui, olha, a compra, entendeu? De equipamentos médicos, hospitalares, e é uma empresa que faz isso já há muito tempo. E como é que o senhor responde àqueles que o acusam de ter sido conivente com superfaturamento? É só pegar o histórico dessas pessoas e ver quem são. Você acha que é uma e o questão objetivo política delas. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que está por trás disso, governador? O meu objetivo aqui é salvar vidas. O governador alega sempre que é apenas um esforço para salvar vidas. Ele é maravilhoso, né? Ele está lutando muito pela vida, mas ele está conseguindo cometer genocídio no meu entendimento. Até que ponto está havendo a farra do Covid-19? O senhor se refere aqui a gastos? Ao Brasil, a gastos exorbitantes? Bom, eu posso... Ao seu estado? Eu posso responder pelo estado do Amazonas. Aqui está vendo essa farra? Ou tu compra esses equipamentos ou você fica sem. E não tem outra conversa. Até que ponto o governador pode estar sendo vítima da ação daqueles que vendem essas mercadorias, esses produtos, e sabem que há uma procura muito grande? Bom, eu acho que isso pode ser um fato em algumas situações, né? Mas outras, no mínimo, é uma coisa estranha. Mas o senhor estaria sendo vítima de exploradores, governador? Todo mundo está sendo nesse momento. Por exemplo, tem cargas que estão indo para outros estados em que passa por algum país, o presidente ou o governador diz assim, olha, eu pago o dobro. É a lei de mercado. É a lei da oferta. Hoje está todo mundo procurando, então é um preço que sobe significativamente. Mas não tem nenhum tipo de acordo, por exemplo, debaixo da mesa em relação a isso? Para só comprar? A parte do governo do estado, não. Não existe nada nesse sentido. Deixa eu trazer aqui os documentos. O senhor não ganha comissão, por exemplo? Não, claro que não. Claro que não. Não existe isso. E se tiver alguém no governo praticando qualquer coisa nesse sentido, pode ter certeza que está fora do governo. Doutor Mário Viana, o senhor está convencido de que está havendo um superfaturamento e com a conivência do governador? Acredito que sim. Tudo indica que sim. Governador, o senhor investiu 2.600.000 em um hospital particular. Por que o senhor não investiu essa importância num hospital público? E a pergunta que existe também é que este hospital não estaria tendo os equipamentos necessários e também não teria gente especializada para promover o atendimento à população. Ou seja, que seria um dinheiro mal empregado. Duvido que se consiga encontrar no Brasil uma estrutura daquele tamanho, com capacidade para 400 leitos. Deve visitar. Esse é o hospital questionado. Esse é o valor, R$866 mil por mês para a locação do Hospital Universitário Newton Lins. Um contrato de 3 meses, totalizando R$2.600.000. O senhor acha que foi um bom negócio? O senhor acha que foi um dinheiro bem empregado? Sim, com certeza, para salvar a vida das pessoas. O governador decide me levar até o hospital. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Governador, aqui nesse setor já temos pacientes de Covid. Nós temos 59 pacientes nessa unidade hospitalar, que são pacientes que ocupam leitos clínicos, são aqueles pacientes que não têm tanta gravidade. Quando é que o hospital vai estar funcionando na sua plenitude? A nossa previsão é que em 20 dias nós estejamos com todos os leitos ocupados. Isso significa que quantos pacientes poderão ser atendidos? Até 400 pacientes. Governador, aqui o senhor investiu R$2.600.000 num contrato de 3 meses. Exatamente. Isso se refere ao aluguel dessa unidade que já veio com essa estrutura aqui. Foi um dinheiro bem empregado? Com certeza. Todo o recurso que a gente está empregando
para salvar a vida das pessoas, para combater o coronavírus. Tem tudo sendo feito de forma muito transparente, está disponível no nosso portal da transparência. Aquele senhor lá, ele tá não. Aqui em Manaus, estamos entrando no setor mais crítico, mais nervoso de um hospital em tempos de pandemia do coronavírus, a UTI, onde são tratados os pacientes em estado mais grave. Nesse instante, 4 pacientes estão sendo tratados aqui. Os equipamentos em funcionamento, a ventilação mecânica. Outros pacientes estão aqui. Total de 4. Mas esse mesmo hospital está sendo alvo de importantes acusações. Pessoa morrendo e o hospital que o governo alugou não quer atender. A imagem é perturbadora. A auxiliar administrativo Paula Ribeiro tenta desesperadamente internar a mãe, Amália, de 53 anos. Não consegue. Gente, não tem condição, né? Tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. Ajuda aqui pra pegar. Ajuda. Abre a sala da reanimação. A mãe de Paula morre na manhã de quarta-feira. O hospital em questão é o Newton Lins, o mesmo cujo aluguel de R$2.900.000 por apenas 3 meses por parte do governo do estado tem sido muito questionado. Paula faz graves acusações. Mas era um caso de emergência? Era um caso de emergência. E sua mãe tinha que ter sido atendida naquele instante? Naquele instante. Por uma questão de salvar a vida dela? Sim. Para você, houve negligência? Houve demais, Roberto Cabrini. Houve demais. Como é que você se sente diante de tudo isso? Eu me acho injustiçada, entendeu? Eu me sinto uma pessoa sem poder fazer nada, com mãos atadas, porque eu estou lidando com o hospital. Eu estou lidando com as pessoas acima de mim. Aqui me encontro com Giovana Matos, auxiliar de dentista de 27 anos. Ela tem um registro revelador de imagens da morte de seu próprio pai. Quando é que seu pai começou a apresentar os sintomas? Dia 30 de março. O que ele tinha? Febre, dor de cabeça, falta de ar, tosse. E quando ele foi para o hospital a primeira vez? Dia 6 de abril mesmo. Aqui seu Giovanni, de 53 anos, é posto dentro da ambulância que o leva ao hospital Newton Lins. O que diziam para ele? Falaram que não iam atender porque não tem vaga, porque não tem equipamentos, não tinha ventilador mecânico. E a médica super grossa, todos os funcionários grossos, falaram na frente dele, pode deixar morrer aí, que eu não vou atender. Eles tentam de todo jeito levar Giovanni Reis para dentro do hospital. Não conseguem. Seu Giovanni fica em uma maca, na recepção. 30 minutos e nada é feito. Só então, seu Giovanni é levado para um outro hospital, o Delfim Aziz, por interferência de um médico. A demora e o processo angustiante de um hospital para outro custa caro. Entubado tardiamente, seu Giovanni não resiste e morre às 11h15 da manhã do dia 19 de abril. Ele não podia esperar mais, ele precisava da UTI. Não dá para se conformar? Não. Não tem como. O que você pretende fazer? A gente vai entrar com um processo contra o Estado, porque não é só ele quem está morrendo, é muita gente que está morrendo. Por omissão? Isso, omissão de socorro. Esta é Manaus e estas são suas histórias de clamor em meio à pandemia. Dor, sofrimento, incredulidade. Lições e reflexões que transcendem até mesmo os limites da imensidão da floresta que a acolhe.
Olha, a realização de uma reportagem como essa exige muita responsabilidade, cuidados não só com nós mesmos, mas também com as outras pessoas. Pra você ter uma ideia, quando eu me envolvo nessas matérias, em situações de risco, eu tomo todos os cuidados e depois eu faço exames. Os exames são muito importantes. Eu, por exemplo, já fiz 2 exames e os 2 deu negativo, por isso eu posso ter um contato normal com os meus colegas de trabalho e também com os entrevistados. Uma questão de responsabilidade. E depois da exibição de nossa reportagem, a Justiça pediu o bloqueio das contas do governo. E a Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu abrir processo de impeachment contra o governador Wilson Lima. Neste momento, estamos em contato com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Josué Neto. Deputado, qual foi o impacto da reportagem investigativa do Conexão Repórter aí no seu estado? Foi extremamente importante para que outras atitudes fossem realizadas não só pela classe política, como também do próprio governo federal aqui no Amazonas. Também como consequência da reportagem, foi aberto o processo de impeachment do governador. Em que estágio estamos, deputado? Acredito que na próxima sexta-feira a Assembleia Legislativa já vai poder estar formando essa comissão que vai fazer a primeira análise do pedido de impeachment. Quanto tempo deve demorar esse processo, deputado? Deve demorar entre 2 a 3 meses. Deputado Josué Neto, sabemos que uma das consequências práticas da nossa reportagem foi a chegada, nesta semana, do ministro da Saúde, Nelson Teich. Quais foram as consequências? Bem, o ministro chegou aqui no domingo, passou 2 dias, visitou diversas unidades, os principais hospitais, juntamente com a equipe do Ministério da Saúde, trouxeram dezenas de equipamentos, mais de 200 profissionais e os respiradores, que são talvez os equipamentos mais importantes. E, claro, com a ajuda do seu programa e da sua equipe. É um desses exemplos onde o jornalismo tem um impacto decisivo. O jornalismo correto, honesto, sempre causa um bom impacto para a sociedade. Você está de parabéns. Deputado, muito obrigado pela entrevista e que o senhor faça um grande trabalho aí em prol do povo do Amazonas. Estamos aqui à sua disposição, da imprensa nacional, do seu programa e de todo o povo do Amazonas. Muito obrigado. Você não pode perder daqui a pouco no Conexão Repórter 2 entrevistas exclusivas. Primeiro, sobre desenvolvimento de vacina. E segundo, sobre um novo tratamento que tem dado excelentes resultados contra o coronavírus. Eu já volto. Meia-noite e 48 minutos, estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter. Em que estágio, afinal, está o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus? Todo mundo quer saber isso. Eu falei agora há pouco com o médico imunologista Jorge Calil. Ele lidera uma equipe de cientistas da USP e do Instituto do Coração com esse objetivo. Nesse momento, estamos em contato com o médico imunologista Jorge Calil. Doutor, em que estágio está a pesquisa da vacina contra o coronavírus nesse momento? Olha, nosso projeto está indo muito bem, nós já estamos terminando os protótipos de vacinas, como nós havíamos concebido, e devemos começar em muito breve, talvez essa semana ou semana que vem, os experimentos com animais. E quando é que o senhor acha que daria para usar na prática na população brasileira, doutor? Bem, na prática, na população brasileira, nós vamos demorar um pouco, acho que pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos. Doutor Calil, sabemos que nesse momento existem mais de 100 projetos de vacinas contra coronavírus ao redor do mundo. Aqueles que são mais falados são aqueles realizados em Israel, China e Inglaterra. Como é que o senhor compara o seu projeto com o projeto desses países? Bem, o nosso projeto tem uma abordagem diferente. Existem várias maneiras de tentar desenvolver uma vacina. E nós estamos na fase que a gente chama da descoberta. Nós temos uma proposta de fazer a vacina. Eles estão já numa fase mais avançada. Mas isso não significa que eles terão sucesso. Tomara que tenham sucesso. Seria muito importante para a humanidade. Mas a gente sabe que o índice de falha nos testes de vacina são muito grandes. De cada 100 que começam, nós vamos ter aí 3 ou 4 no mundo. O senhor acha que alguma dessas vacinas poderia ser usada na prática até o fim do ano em seres humanos com segurança? Eu acho muito difícil que qualquer vacina esteja pronta até o fim do ano, apesar dos esforços enormes que estão sendo feitos. Eu quero lembrá-lo que normalmente uma vacina demora de 10 a 15 anos para ser feita. A que foi feita mais rápida foi feita em 5 anos. As propostas são que seja feita agora em 1 ano. 1 ano eu acho muito pouco. Doutor Jorge Calil, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por sempre as horas para participar. A gente não vê a hora do senhor poder anunciar que sim, já temos a vacina e a população pode usar.
Também estou esperando com isso também. Seria um prazer muito grande poder ajudar nessa luta da humanidade inteira. E agora presta atenção porque tem outra entrevista muito importante. Na guerra contra o coronavírus, ainda não há uma vacina nem cura definitiva, cura oficial. Mas o imunologista Roberto Zeballos tem conseguido resultados importantes em seu consultório em São Paulo com o tratamento à base de corticoides. O senhor pode falar melhor sobre esse tratamento, doutor? O resultado não só foi brilhante, mas nos surpreendeu a todos. E por conta desse resultado, eu como imunologista, eu entendi que essa doença tem duas fases. Tem uma fase que é uma doença infecciosa, vamos colocar assim, que é em frente a uma resposta viral. E tem uma outra fase que eu percebi que é totalmente imunológica, que é desencadeada como o sistema imunológico encara esse vírus. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, a pessoa que tem uma resposta imunológica que encara esse vírus com muita agressividade, ele evolui por uma insuficiência respiratória aguda inflamatória. Não é pela infecção do vírus, é que o vírus desequilibra a resposta imunológica, isso na minha ótica. Que corticoide é esse, doutor? É o metilprednisolona. Paciente em estado grave. E paciente que já tem 50% dos pulmões tomados. Aqueles que estão às vésperas de um processo de intubação. Às vésperas de um processo de intubação. O senhor usou em quantos pacientes? Os meus pacientes graves chegaram a 12 e todos eles estão indo muito bem. Eu já dei alta para muitos, são 3 que eu vou dar alta agora também. O senhor não tem usado a tão falada hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina ela começou promissora, mas a ação anti-inflamatória dela nos casos graves, a gente não observou. Por que é melhor usar o corticoide e não a hidroxicloroquina? Porque como o processo é inflamatório, imunológico, você precisa ter um processo anti-inflamatório mais potente. Só que o vírus, ele não é o grande problema. O grande problema é o desequilíbrio que ele causa no sistema imunológico de 5%. Até que ponto esses achados podem influir no número de mortos, doutor? Se aplicarem esse tratamento na hora certa, eu acho que muita gente que ia para o tubo não vai. Essa é a minha opinião pessoal. Eu vou documentar. Doutor Zeballos, existe um assunto muito polêmico, a origem do coronavírus. Sabemos que o senhor está propenso a acreditar que isso começou no laboratório, ou seja, de forma artificial, em Wuhan, na China. Eu vou contar os fatos e aí vocês tirem suas conclusões. Eu tenho uma amiga minha que ela falou que eu posso mencionar, a Carol Maluf. Ela estudou e viu que tinha uma chinesa num laboratório, que isso é um fato, que fazia pesquisa com vírus desencadeando reação inflamatória. Desde 2004 ela faz essa pesquisa. Esse laboratório está a 200 metros do mercado de Wuhan. Então, por isso que levantaram a hipótese de que isto foi um acidente de trabalho. Eu não acredito que seja uma arma, nada disso, porque ninguém vai jogar uma arma no próprio terraço. O senhor não acredita na teoria da conspiração? Não, eu acredito que ela devia estar bem intencionada, estudando a inflamação pulmonar para poder resolver problemas futuros. Mas isso não vem ao caso, gente. O que vem ao caso é a gente fazer um diagnóstico preciso desses 5% que o pulmão está evoluindo e na hora certa a gente dá um anti-inflamatório para evitar que isso vá para frente. Daqui a pouco uma reportagem reveladora sobre a situação nos Estados Unidos. Eu já volto. Estamos de volta e agora mostrando a situação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dia após dia, familiares e amigos choram a morte de pessoas como Paul. Ele deu sua vida por nós, disse o colega de trabalho do socorrista de ambulância que morreu por complicações da Covid-19. Apesar da curva de contaminação estar em queda nos Estados Unidos, o número de vítimas fatais continua alto. Só aqui na cidade de Nova York, epicentro da pandemia, a média continua sendo de 300 mortes por dia. Aqui, o comércio não essencial continuará fechado até pelo menos o dia 15 de maio. Mas com o clima mais quente, muitas pessoas estão nas ruas e também nos parques. E o distanciamento social, tão pedido pelas autoridades, já não é realidade. A máscara aqui em Nova York é obrigatória, mas nem todos utilizam. Os parques de Manhattan ficaram assim no fim de semana, lotados.
Em outros estados americanos, a lotação das áreas verdes e praias também aconteceu. E em mais da metade dos Estados Unidos, o comércio voltou a funcionar parcialmente. Situação semelhante à da Flórida, que já havia liberado as praias. Por lá vai valer também a regra de atender no máximo metade da capacidade dos clientes no interior dos estabelecimentos. As únicas exceções são as cidades de Miami e Palm Beach, que concentram a maioria dos casos de Covid-19 do estado. Os locais com maiores restrições são a Califórnia e o Havaí. A ilha, o mais isolado dos 50 estados americanos, está com bordas fechadas, tem 620 casos confirmados e 16 mortes. Trump deixou a decisão de retomada dos negócios a cargo dos estados. O presidente defende que é hora do país retomar os negócios. A motivação? A pandemia do coronavírus contaminou também a economia norte-americana e encerrou um ciclo de mais de 10 anos de crescimento do mercado de trabalho no país. Nas últimas 6 semanas, mais de 30 milhões de pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Os imigrantes estão entre os mais atingidos, já que ocupam boa parte dos postos de trabalho fechados durante o isolamento, como garçons e ajudantes de cozinha. Para alimentar as famílias, eles dependem agora de doações. Sandra é do México, vive e trabalha legalmente nos Estados Unidos. Ela também é voluntária, compra e distribui alimentos para imigrantes desempregados. I feel for my community. Isso é ser humano, ela diz. É ter senso de comunidade. É uma grande rede de solidariedade. Aqui na cidade de Nova York, a entrega gratuita de alimentos foi estendida por tempo indeterminado, segundo o governo local. Centros de distribuição como este aqui foram montados em escolas públicas e também em igrejas. As pessoas não precisam apresentar qualquer tipo de documentação e também não há um limite de kits a serem entregues. Cada pessoa leva para casa o tanto que for necessário. This is lunch. This is lunch. And this is breakfast. Este é o almoço e este é o café da manhã, me diz Patrícia, funcionária da escola pública do Brooklyn. Nos pacotes, frutas, leite, sanduíches e vegetais. Sim, todos precisam de ajuda. A diretora do Centro de Distribuição de Alimentos da escola, Rosalisa Almonte, me explica que 1.000 pessoas buscam um local por dia. São famílias de alunos e também pessoas que vivem no bairro. And you also get people that live in the community. Gente como Inácia, cabeleireira, mãe de 4 filhos, imigrante da República Dominicana. Como você estava fazendo para comprar alimentos? Tenía un poquito de dinero, pero se me terminó. Esto es una ayuda muy importante para todos. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falta de maneira global liderança na resposta ao novo coronavírus e a falta de solidariedade, principalmente das grandes potências com os países menos favorecidos. 5 dos profissionais de saúde que deram entrevistas na reportagem investigativa do Conexão Repórter e denunciaram as más condições de trabalho e de atendimento aos pacientes no Hospital Municipal do Tatuapé foram transferidos contra suas vontades de seus postos. A decisão foi considerada como ato arbitrário e intimidador pelo presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Neri. Será que o prefeito Bruno Covas concorda com um ato dessa natureza contra quem apenas prestou serviço fundamental de alerta e esclarecimento para a população? A situação e os acontecimentos dentro do hospital estão sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo. É o final de mais uma edição investigativa a serviço da população. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.